Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Heloísa Bezerra e vou trabalhar com você a disciplina de Geografia do Brasil. Então, iniciamos essa disciplina hoje, o nosso primeiro contato. Gostaria de me apresentar. Então, eu possuo, graduação, especialização e mestrado em Geografia e também tenho mais de 10 anos de experiência na educação básica, atuando aí principalmente com as séries finais do ensino fundamental. E agora também gostaria de fazer uma apresentação da nossa disciplina, o que nós vamos estudar em Geografia do Brasil. De uma maneira geral, nós vamos conhecer as categorias de análise espacial da geografia. Então, a geografia tem alguns conceitos fundamentais, vamos assim dizer, que nos permitem fazer diferentes análises acerca do espaço. E quais são essas categorias? Nós temos a paisagem, o lugar, a região, o território e o espaço geográfico. Também vamos trabalhar ao longo da nossa disciplina como se deu a formação e a expansão territorial do nosso país. Também vamos falar sobre os aspectos físicos, as características naturais do nosso país e os elementos que foram responsáveis e ainda são pelo seu desenvolvimento econômico. Então, de uma maneira geral, esses são os conteúdos que abordaremos ao longo da disciplina. E na aula de hoje, o que será que nós estudaremos? Acompanhe comigo o nosso resumo. Então, nós temos a unidade de ensino 1, que é a nossa primeira teleaula. Temos como competência interpretar a formação territorial brasileira à luz das relações de poder, destacando questões e singularidades regionais. Destaco a palavra poder porque ela vai estar diretamente relacionada com uma dessas categorias de análise, que é a categoria território. Resumo da nossa aula: aspectos históricos geográficos sobre a formação do território brasileiro. Temos como palavra-chave formação territorial, colonização, ciclos econômicos, território e regionalização. Título da nossa teleaula de hoje, então, Formação Territorial Brasileira. Indo para a nossa contextualização, então, nós vamos estudar a formação do território brasileiro. Então, nós vamos entender quais foram os elementos e quais foram os elementos e também os acontecimentos responsáveis pela atual configuração do território brasileiro. Também vamos entender as influências e as consequências do processo de colonização do nosso país. Vamos tratar também dos ciclos econômicos. Então, nós vamos identificar como esses ciclos eles ocorreram e também como eles impactaram na formação do território, principalmente na expansão para o interior. Então, quando a gente fala a formação do território, a questão da colonização do nosso país, ciclos econômicos, então a gente vai tratar um pouquinho da história, de como se deu essa exploração do território, essa expansão territorial e configuração do território brasileiro. Quando a gente fala dos ciclos econômicos, é bem interessante, porque são aqueles períodos em que um determinado produto, uma determinada mercadoria merecia destaque porque tinha alto valor agregado, principalmente na Europa. Então, era produzido ou era explorado diretamente aqui no nosso território e tinha um alto valor comercial lá na Europa. Então, ele era exportado. Então, isso também acabou contribuindo, de acordo com cada período, cada produto, mercadoria, também foi sendo responsável pela expansão, principalmente a interiorização do território brasileiro. Voltando lá para o nosso slide da contextualização, nós também vamos falar sobre a formação e a organização territorial, tanto no século XX quanto mais atual, no século XXI. E também abordaremos o tema regionalização do Brasil. Quando eu estou falando de regionalização, já relembrando que região é uma das categorias de análise espacial da geografia, eu não tenho só uma forma de regionalizar o nosso país, geralmente a gente costuma, ver aquela uma criada pelo IBGE, as 5 grandes regiões, macro-regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, Só que, dependendo do meu objetivo, dependendo das
características que forem identificadas, analisadas, né, nós podemos ter outras formas de regionalizar o nosso território. E também, né, elas foram sendo modificadas ao longo da nossa história, porque o nosso território também foi passando por transformações. Então nós vamos, né, identificar, vou trazer aí alguns exemplos também de regionalização do território brasileiro. Então, de uma maneira geral, são esses os conteúdos que abordaremos na aula de hoje. Para falarmos, né, como se deu o estabelecimento do território, a expansão do território, organização, configuração do território brasileiro, inicialmente nós temos que compreender o que é o território para a geografia, né? E é isso que nós vamos aprender neste momento. Acompanhe comigo. Então, o conceito de território, ele vai ser uma das categorias de análise da geografia. Então, a geografia, ela possui aí 5 categorias de análise do espaço e o território é uma delas, certo? Também o território, né, ele é identificado como uma identidade sociocultural e está ligado aos atributos que compõem um território. Então, né, uma área, um determinado espaço, a gente vai ter alguns elementos que vão, socioculturais que vão caracterizar essa área. O conceito de território também está comumente associado à noção de limites e de fronteiras, principalmente quando a gente está falando de países, né? A questão do território a gente já liga aos países. Então, se eu falo de país, ele tem uma delimitação, né? Onde um finaliza e um outro se inicia, geralmente quando a gente está falando de países. Então, a categoria território, né? O conceito de território vai estar muito relacionado a limites e fronteiras. Continuando, simplificando então, né, esse conceito, essa categoria, é um espaço apropriado e delimitado a partir de uma relação de poder. Essa relação de poder, então, vai ser entendida como uma influência sobre essa área e também sobre as pessoas que vivem nessa área. Então, quando a gente fala de território, a gente vai ter, né, tem que ter bem definida essa questão de fronteiras, de delimitação espacial, de uma área espacial, e a relação de poder, porque alguém vai exercer, né, vai ter poder naquela delimitação espacial, territorial, né? Então eu vou ter uma hierarquia, de certa forma, onde um tem mais poder e outros, né, acabam tendo menos poder, acabam acatando ali o que foi estabelecido, certo? Continuando o nosso slide, eu trouxe aí, a partir de 2 geógrafos, né, o conceito de território para a gente pensar. Então, Claude Hafestad, né, um geógrafo suíço, ele aborda que não existe território a priori. O território é uma construção a partir do espaço e se constitui quando determinado grupo social exerce poder sobre esse espaço, passando assim a controlá-lo. Então, sem a ação do ser humano, né, o que a gente pode observar? Sem a ação de um ser humano naquele determinado espaço, ele não se configura como um território, né? Ele é só mais uma área, apenas mais um espaço ali. Então, se eu coloco uma delimitação e uma relação de poder, que é o ser humano que vai estabelecer essa relação, ele passa a ser considerado